Amado irmão, querida irmã, hoje estamos diante de uma realidade que não podemos mais ignorar. O fim dos tempos se aproxima mais rapidamente do que poderíamos imaginar. Os sinais estão por toda parte, estampados nas manchetes, refletidos em eventos globais que ecoam o que as Escrituras há muito nos alertam. A morte de figuras espirituais de grande influência, como o Papa Francisco, não é um simples episódio trágico. É um marco, uma evidência de que algo de proporções muito maiores está prestes a acontecer. A chegada do Anticristo, a grande tribulação, a volta gloriosa do Senhor. Tudo isso é mais do que teoria. É a realidade para a qual estamos sendo conduzidos. E eu te pergunto, você está preparado? Antes de começarmos, já se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem que fortalece a sua fé. E se algo aqui tocar o seu coração, compartilha com alguém especial. Será que temos vivido de acordo com a palavra? Estamos verdadeiramente fortalecidos para enfrentar os desafios espirituais que se aproximam? Hoje, mais do que nunca, é hora de abrir o coração para o Espírito de Deus, de renovar nossa fé e deixar que a esperança floresça em nosso interior. Não podemos ignorar os sinais. Eles são o chamado divino para vigilância, proteção e vitória. A morte de um líder espiritual do calibre do Papa Francisco pode parecer uma perda devastadora à primeira vista. Mas, espiritualmente, vai muito além disso. Para nós, cristãos, esses líderes não são apenas representantes de poder terreno, mas também indicadores espirituais que nos mostram os movimentos do plano de Deus. Na Bíblia, vemos que a morte de líderes poderosos sempre trouxe mudanças profundas. Herodes, rei de grande autoridade, ousou se colocar no lugar de Deus e foi imediatamente atingido por julgamento divino. Em Atos 12:23, lemos que ele foi ferido por um anjo do Senhor e morreu comido de vermes, um sinal claro do fim de uma era e do início de outra sob a autoridade divina. Assim como naquela época, a partida de líderes espirituais hoje pode simbolizar a transição para tempos proféticos. A morte do Papa pode ser vista como a abertura de um novo capítulo na história, um tempo onde as profecias se cumprem com mais clareza e o avanço do reino de Deus se torna inevitável. Apocalipse 13:3 nos alerta: "E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta." Essa ferida, que parecia o fim, era, na verdade, o prenúncio de algo mais sombrio: a ascensão do Anticristo. Um líder que iludirá o mundo com promessas de paz e soluções, mas cujo propósito será a destruição da fé. Eventos como a morte do Papa não são apenas capítulos encerrados, mas prenúncios do que está por vir. São lembretes de que o tempo de preparação espiritual está se esgotando. Como Jesus disse em Mateus 25:13, "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." Nossa resposta não deve ser medo, mas preparação. Devemos olhar os acontecimentos com discernimento, buscando viver em santidade e oração constante. Em Efésios 6:13, Paulo nos diz: "Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau." E esse dia está chegando. Cada transição de liderança espiritual é um reflexo do relógio profético avançando. O Anticristo surgirá em um momento de aparente esperança, mas trará engano e destruição. Devemos estar firmes, ancorados na palavra, para não sermos levados pelas ilusões desse tempo. A profecia de 2 Tessalonicenses 2:3-4 também nos alerta: "Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Primeiro virá o afastamento da fé, depois, o surgimento do enganador." Vivemos já esse afastamento. A apostasia se infiltra de forma sutil e constante. A verdade do Evangelho está sendo substituída por doutrinas humanas. E tudo isso pavimenta o caminho para a manifestação do Anticristo. Daniel também profetizou sobre esse tempo. O rei do norte, descrito em Daniel 11:40-45, é uma figura que muitos veem como sombra do Anticristo. Um homem carismático, poderoso, que desafia a soberania divina, mas que, no fim, será derrotado pelo próprio Deus. A ascensão do Anticristo
não será repentina. Será construída aos poucos, com falsas promessas e ilusões de paz. Por isso, precisamos manter nossos olhos abertos, atentos aos sinais, para que não sejamos pegos de surpresa. Em um mundo onde a verdade é constantemente distorcida e os princípios de Deus são desafiados, precisamos ser luz. Não podemos permitir que o engano nos consuma. O momento de nos prepararmos é agora. Vamos nos fortalecer espiritualmente, mergulhar nas Escrituras, perseverar em oração. Que a morte de líderes espirituais nos sirva como lembrete de que o relógio celestial está avançando e que a volta de Cristo está às portas. Que a glória de Deus nos envolva e nos sustente até o fim. A Escritura nos alerta claramente. Não podemos ser iludidos. O momento atual exige atenção redobrada. Em Mateus 24h42, Jesus nos dá uma advertência poderosa. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Esse chamado resume o desafio que enfrentamos, a necessidade de estarmos espiritualmente atentos. Como seguidores de Cristo, não podemos nos limitar a assistir passivamente aos acontecimentos ao nosso redor. Devemos permanecer em constante alerta, protegendo nossas mentes e corações contra as mentiras disfarçadas de verdade que o mundo nos oferece. A fé precisa ser firme, inabalável, e não podemos ceder às falsas facilidades que nos são apresentadas. O engano será sutil. O anticristo não virá com aparência de maldade, mas com promessas encantadoras de soluções rápidas. Nesse cenário turbulento, é essencial que cada cristão se fortaleça espiritualmente. A preparação não é apenas entender as profecias, mas viver uma vida separada para Deus, em santidade, sem cair nos laços do engano. Paulo nos instrui em Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Devemos estar equipados como guerreiros espirituais, prontos para a batalha invisível que se aproxima. O mundo está sendo cuidadosamente moldado para receber o anticristo, mas o cristão deve permanecer firme, alicerçado na fé. Isso significa não só conhecer a palavra, mas vivê-la com convicção. Precisamos cultivar uma vida de oração constante, discernimento espiritual e coragem para enfrentar o que está por vir. O anticristo se manifestará com grande poder, capaz de enganar até os mais fiéis, se não estiverem solidamente fundamentados na verdade. A promessa de Deus, porém, é clara. Os que permanecem firmes em Cristo não serão vencidos pelo engano. A verdadeira preparação é manter uma relação íntima com o Senhor, ser guiado pelo Espírito e não se conformar com os padrões deste século. Vivemos numa sociedade cada vez mais distante de Deus. A cultura tenta nos afastar dos valores eternos, oferecendo uma verdade distorcida, revestida de aparente bondade. É preciso vigiar e guardar o que aprendemos do Senhor, permanecendo leais à sua palavra. O apóstolo João nos adverte em 1 João 2:15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Esse é o grande desafio de nossos dias, estar no mundo sem pertencer a ele. A pressão será intensa, mas, à medida que avançamos para tempos de crescente ilusão, precisamos lembrar que nossa luta não é física, mas espiritual, contra forças que operam na escuridão. Agora é o tempo de buscar o Senhor em oração, meditar nas Escrituras e viver nossa fé com ousadia. O anticristo se levantará, mas o nosso Deus é soberano. Não devemos temer, mas sim nos preparar para sermos fiéis até o fim. Quando a tentação vier com força, quando a opressão for esmagadora, devemos lembrar das palavras de Romanos 8:37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que cada cristão reflita sobre as profecias e se prepare com discernimento e firmeza, mantendo viva a fé e inabalável a esperança nas promessas de Deus. Ainda que o futuro pareça incerto, para os que seguem a Cristo, a certeza, a vitória já nos pertence. A vinda do anticristo não é um conceito distante. A Bíblia revela que ele será carismático, encantador, e atrairá multidões com discursos de paz e progresso. Ele não se apresentará como um vilão, mas como um salvador, conquistando corações e nações. Apocalipse 6:2 descreve essa figura. E eis um cavalo branco.
O que o montava tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Essa imagem representa alguém que se ergue como portador de paz, mas que, na verdade, trará destruição. O cavalo branco simboliza uma falsa paz. O arco indica domínio pela força. A coroa revela a autoridade mundial, tudo sob uma fachada enganosa. Ele se apresentará como resposta para as crises globais, econômica, política e social, mas suas propostas serão superficiais, com a intenção oculta de corroer a fé verdadeira e substituir Deus por um império humano. O anticristo enganará muitos, assim como Nabucodonosor, que com seu poder seduziu o mundo antigo. Em Daniel 3, ele ergueu uma imagem de ouro exigindo adoração, tentando se colocar como divindade. Mas os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram, permanecendo fiéis mesmo diante da fornalha. Nabucodonosor exemplifica o tipo de domínio que o anticristo exercerá: sedutor, poderoso e destrutivo. Suas promessas serão doces ao ouvido, mas seu governo trará amargura e opressão. Ele formará alianças e trará aparente estabilidade, enquanto prepara o caminho para o colapso da fé genuína. O engano será tão profundo que até os escolhidos poderão ser confundidos, se não estiverem enraizados na verdade. E como discernir? A resposta está em uma vida alicerçada na palavra. 2 Timóteo 3:16 declara: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Somente através de um conhecimento sólido das Escrituras conseguiremos distinguir entre o que vem de Deus e o que é disfarce do inimigo. A preparação espiritual precisa ser diária. A fé verdadeira exige vigilância, perseverança e compromisso com a verdade. Não devemos nos deixar levar pelo caminho mais cômodo ou pelas promessas populares. O cristão fiel deve lembrar que o reino de Deus não se baseia em riquezas nem em status, mas na verdade e na paz que só Cristo oferece. Jesus nos adverte em Mateus 24:24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Isso nos mostra o quão convincente será o anticristo e seus seguidores. Eles realizarão milagres, mas será um espetáculo de ilusão. A única proteção é estar enraizado na palavra, guiado pelo Espírito Santo. Nos tempos finais, haverá um conflito espiritual sem precedentes. O anticristo se voltará contra os verdadeiros servos de Cristo, tentando subjugar o mundo ao seu domínio. Seremos confrontados com uma escolha: ceder às suas promessas ou manter a fidelidade ao nosso Salvador, ainda que isso nos custe caro. Mas sabemos como a história termina: Cristo triunfará. Precisamos nos preparar não apenas com conhecimento, mas com santidade e constância. O anticristo virá com aparência de herói, mas seus frutos denunciarão sua verdadeira natureza. Sua paz será um véu, suas palavras, enganosas. O verdadeiro cristão deve ver além da aparência e manter os olhos fixos em Cristo, a única verdade que liberta. Se estivermos firmes na fé e na palavra, o engano não terá poder sobre nós. Nossa vitória está em Jesus, e Ele nos capacitará a resistir até o fim. Se essa palavra já está falando com você, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. E não esquece de curtir e compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas com essa verdade. A figura do anticristo será mais do que um líder político ou religioso. Ele controlará os principais aspectos da existência humana: tecnologia, governo e finanças. Apocalipse 13:16-17 descreve com precisão: e faz que a todos seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Esse sinal revela o nível de domínio que ele exercerá: total, absoluto, envolvendo até mesmo os detalhes mais íntimos da vida das pessoas. Em uma era digital, ele utilizará os recursos tecnológicos para monitorar, influenciar e governar. Sistemas bancários, redes de informação e ferramentas de vigilância já estão presentes e serão os instrumentos que pavimentarão o caminho para seu império de controle. Mas quem está em Cristo não deve temer. O nosso Rei é eterno, e sua verdade jamais será vencida. Visualize um cenário em que, para comprar, vender ou até mesmo circular livremente,
as pessoas sejam obrigadas a portar uma marca que as identifique como submissas ao sistema global liderado pelo Anticristo. Esse controle será absoluto, permitindo-lhe dominar desde as ações mais simples do dia a dia até as decisões geopolíticas mais importantes. A política será uma peça fundamental nesse domínio. O Anticristo instaurará um governo mundial centralizado, autoritário, que absorverá os sistemas nacionais e regionais, impondo-se sobre todos. Assim como em épocas passadas, os governos que rejeitarem a verdade de Deus estarão mais suscetíveis ao tipo de autoridade corrupta que o Anticristo representará. Ele não surgirá apenas como um líder carismático, mas como um tirano implacável, determinado a manipular as massas com promessas ilusórias de paz e estabilidade. Seu poder será ampliado por meio de pactos, articulações diplomáticas e jogos políticos, sempre visando a submissão completa da humanidade. A economia será seu último instrumento para garantir controle total. O Anticristo construirá um sistema financeiro que só poderá ser acessado por aqueles que aceitarem sua soberania. A marca mencionada em Apocalipse 13, colocada na testa ou na mão, será o símbolo definitivo de rendição ao seu domínio. Quem se recusar a recebê-la será excluído da economia global, vivendo à margem, sem acesso a recursos essenciais, tratados como ameaças ao regime. Nesse momento, o caráter espiritual desse domínio se revelará com ainda mais clareza. A inquietação que sentimos ao pensar nesse cenário vem do entendimento de que essa tirania não é apenas política ou econômica, mas essencialmente espiritual. O Anticristo desejará mais do que governar o mundo exterior. Ele buscará comandar os pensamentos e os sentimentos das pessoas, afastando-as do Criador e tornando-as dependentes dele. Esse tipo de domínio, que atua na mente e na alma, será uma das armas mais sedutoras do Anticristo para conquistar as nações. Um paralelo poderoso pode ser encontrado em Gênesis 11, na história da Torre de Babel. Quando os homens quiseram alcançar o céu com suas próprias forças, desafiavam diretamente a autoridade de Deus. Aquela torre simboliza a tentativa humana de se tornar autossuficiente, de construir uma ordem sem Deus. Mas Deus interveio, confundindo as línguas e dispersando a humanidade, impedindo o avanço daquele projeto. O Anticristo tentará repetir esse mesmo erro em escala global. Criar um império em que Deus seja desnecessário, onde o poder humano reine absoluto. Contudo, como no caso de Babel, tal sistema está destinado à ruína. Porém, até que isso aconteça, o processo de construção será doloroso e os que forem enganados sofrerão profundamente. O desafio para os cristãos será gigantesco. Vivemos dias em que ideologias distantes da verdade bíblica tentam nos afastar da fé genuína. A cultura atual, centrada no prazer, no consumo e no ego, está sendo moldada pouco a pouco para aceitar o tipo de controle que o Anticristo implantará. Suas promessas parecerão irresistíveis, oferecendo conforto, segurança e prosperidade. Mas nossa missão como servos de Cristo é resistir a essa pressão e confiar plenamente em Deus. Jesus nos advertiu em João 15:19: Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como sendo seus. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. Somos chamados a viver com um padrão diferente, não nos conformar com os valores desta era, mas viver com base nos princípios eternos do reino de Deus. Nosso chamado é ser luz em meio à escuridão, a brilhar com fidelidade e discernimento, e mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir. Diante da iminente realidade de um sistema global de dominação, precisamos permanecer com o coração firme e a fé inabalável. A oração constante e o mergulho na palavra são as armas que nos capacitarão a discernir o engano e resistir às armadilhas do maligno. O Anticristo virá oferecendo uma paz ilusória, mas o verdadeiro cristão deve lembrar que a única paz real vem de Cristo. Uma paz que excede todo o entendimento e que permanece, mesmo em meio à tormenta. Paulo, em Romanos 12:2, nos exorta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação nos dá a visão espiritual para discernir o certo do errado, mesmo quando o mundo inteiro estiver envolto em mentiras.
Precisamos manter nosso olhar voltado para o alto, lembrando que, embora as trevas aumentem, Deus permanece no trono. Ele triunfará sobre toda obra maligna. A grande tribulação será um tempo sem precedentes, um período de sofrimento, mas também de refinamento e preparação para os fiéis. A Bíblia nos alerta sobre a intensidade desse momento. Em Mateus 24, 21 e 22, Jesus declara: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O sofrimento será generalizado, atingindo todas as nações, mas o verdadeiro combate será espiritual. As tentações se multiplicarão, a fé de muitos se esfriará, e o engano reinará. Contudo, os que se mantiverem fiéis passarão por um processo de purificação. O sofrimento servirá para moldá-los, para prepará-los. Assim como Israel foi oprimido no Egito, mas dali saiu fortalecido e liberto por Deus, também a igreja passará pela fornalha da aflição para ser refinada. Durante esse tempo, Deus não abandonará os seus. Em Isaías 43, 2, ele promete: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Essa é a segurança do fiel, a presença do Altíssimo em meio à tempestade. A grande tribulação testará a lealdade dos crentes, mas será também uma ocasião de fortalecimento espiritual. Deus usará as tribulações para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em Apocalipse 7:14, temos uma cena gloriosa dos que superaram esse tempo. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Diante disso, a pergunta que se impõe é: como sobreviveremos a tudo isso? A resposta é simples, mas profunda: permanecendo fiéis, confiando que cada sofrimento tem um propósito divino. Em Romanos 8:28, Paulo afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo nas horas mais escuras, Deus estará agindo. Nada escapa ao seu plano. Por isso, em meio às dores, continuemos firmes, sabendo que no fim, a glória será maior e a vitória certa para aqueles que não negarem a sua fé. O cristão que caminha em meio a um mundo cheio de tribulações e provações precisa lembrar que cada dificuldade é uma chance de se aproximar ainda mais de Deus. Durante a grande tribulação, a perseverança será essencial. Nossa fé será posta à prova, mas também teremos a oportunidade de demonstrar a fidelidade do Senhor diante de uma humanidade em colapso. Assim como os israelitas proclamaram o poder divino quando foram libertos do Egito, nós também devemos proclamar a ação de Deus em nossa história, permanecendo firmes e confiantes de que Ele nos conduzirá até o fim. É vital compreender que a tribulação não será o capítulo final. Deus nos assegura que, no desfecho de todas as coisas, Ele estabelecerá seu reino de justiça para os que o amam. Em Apocalipse 21:4, lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Nem haverá luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa promessa é o alicerce da nossa esperança e a fonte de nossa força em tempos difíceis. A grande tribulação, com toda a sua dor, será passageira, mas a glória eterna de Deus é perpétua. Por isso, nossa missão como seguidores de Cristo é permanecer inabaláveis, buscar uma vida santa e proclamar a esperança que temos em Jesus. Não importa o quão sombria seja a situação, em Cristo, já somos mais que vencedores. Que possamos nos firmar na palavra, confiando que o Senhor é fiel e que, no fim, nos concederá a vitória. A conquista de Cristo será total, incontestável, e todos os que se levantarem contra seu domínio serão derrotados. O anticristo, com suas mentiras e falsas promessas, será vencido de forma definitiva, e o reino de Deus triunfará com esplendor. O que vemos hoje, enganos, dores, batalhas, não representa o final da história. Há uma vitória reservada para os que estão em Cristo. E essa vitória não se limita a triunfos externos, mas alcança também a morte e o sofrimento que assolam a humanidade.
Apocalipse 21:04 nos relembra dessa gloriosa realidade. Deus enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais morte, tristeza, pranto ou dor. As dores de agora serão substituídas por uma nova realidade, um novo céu e uma nova terra. Ao longo da Bíblia, vemos a vitória de Cristo se revelando gradualmente, mas ela será consumada por completo no fim. A cruz foi o início dessa vitória absoluta. Sua ressurreição demonstrou que a morte não tem mais domínio sobre ele, nem sobre os que nele creem. Ao vencer a morte, Cristo garantiu a vida eterna para todos os que depositam nele sua fé. A cruz e a ressurreição são o centro da nossa esperança, pois nelas encontramos a certeza de que, mesmo em meio às tribulações, a vitória já nos pertence. A história de Cristo nos mostra que, independente das circunstâncias, o final já está determinado. Seu reinado é eterno, e nós somos chamados a participar desse reino, conscientes de que o mal será vencido. As aflições e provações são temporárias, mas a vitória em Jesus é imutável. Essa é a esperança que carregamos dentro de nós, mesmo diante das piores tempestades. Em Cristo, temos uma vitória que ninguém pode tirar. Ele venceu a morte, e agora nos oferece a mesma conquista. Essa certeza nos sustenta quando tudo ao redor parece ruir. Quando os desafios parecem insuportáveis e o sofrimento parece não ter fim. É a esperança em Cristo que nos mantém de pé. A vitória final já foi decretada. O mal será derrotado, e viveremos para sempre com Deus em um novo mundo, sem dor ou morte. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 8:18: Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Mesmo nos tempos mais sombrios, essa esperança nos impulsiona a prosseguir, certos de que algo muito maior nos aguarda. A vitória de Cristo também transformará toda a criação. O novo céu e a nova terra serão a restauração completa de tudo o que foi corrompido pelo pecado. Será um lugar onde a paz reinará, onde a presença de Deus será a nossa eterna alegria. A dor, o luto e a morte desaparecerão para sempre. Apocalipse 21:01 nos mostra essa promessa maravilhosa. Um novo céu e uma nova terra, livres de tristeza, sofrimento e dor. Esse é o destino glorioso dos que permanecem fiéis a Cristo, uma promessa que nos sustenta em meio às dores do presente. Quando olhamos para as promessas de Deus, não fazemos isso com uma esperança vaga, mas com a convicção de que a vitória já foi garantida. Cristo triunfou, e essa vitória foi transferida a nós. A nossa salvação e a nossa vitória sobre o pecado e a morte são fruto da obra de Cristo na cruz. Por isso, somos convidados a manter nossos olhos fixos no que está por vir. A vitória de Cristo é realidade, e a promessa do novo céu e da nova terra é o nosso destino certo. Mesmo quando enfrentamos tribulações, devemos lembrar que o triunfo final é de Cristo, e nós participaremos dele. O mundo pode nos oferecer dor, mas Cristo nos oferece eternidade em sua presença. Essa certeza nos convida a viver com fidelidade, confiança e perseverança. Nada do que aconteça aqui pode anular nossa esperança, pois ela está firmada em uma rocha inabalável. Cristo venceu a morte, e por meio dele, somos mais que vencedores. A dor, as dificuldades e as tribulações não têm a palavra final. Quem decide o fim é Cristo, e a última palavra é sua vitória. É nela que encontramos nossa paz, que nos manterá firmes até o fim, quando seu reino será completamente estabelecido e viveremos com ele em glória eterna. Por isso, o cristão é chamado a viver com essa esperança, sendo luz e testemunha do triunfo de Cristo. Que possamos proclamar a todos que a verdadeira paz e a vitória duradoura só existem em Jesus. Que, mesmo enfrentando as maiores tribulações, possamos lembrar que, em Cristo, já temos a vitória garantida. Ele nos conduzirá à conquista final, onde todo sofrimento, dor e morte serão vencidos. Que a esperança da glória futura fortaleça o nosso coração e nos guie até o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior desafio dos cristãos nos tempos finais não será apenas físico ou emocional, mas essencialmente espiritual. Vivemos dias de severas provações, e a batalha espiritual nunca foi tão acirrada.
O mundo caminha rapidamente para longe dos princípios de Deus, enquanto o anticristo se prepara para enganar as nações. Por isso, a preparação espiritual é absolutamente necessária. Não basta estarmos prontos fisicamente ou atentos mentalmente. Precisamos estar profundamente enraizados na palavra, com uma vida de oração contínua, santidade e vigilância. É essa preparação espiritual que nos fortalecerá para resistir aos tempos difíceis e manter a fidelidade a Cristo até o fim. Em Efésios 6:13, Paulo nos adverte: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. Essa armadura é espiritual, composta por verdade, justiça, fé, salvação, paz e a palavra viva. Com ela, estaremos capacitados a enfrentar toda a oposição espiritual, resistir às tentações e permanecer firmes na fé. A vigilância dos discípulos no Getsêmani é um lembrete poderoso da necessidade de estarmos espiritualmente atentos. Em Mateus 26:40, Jesus os exorta: nem uma hora pudestes vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que a provação estava próxima e que os discípulos precisavam de força espiritual para suportar. Essa exortação continua viva hoje. Precisamos vigiar e orar continuamente. O engano do anticristo será uma das maiores tentações que o mundo já enfrentou. Ele surgirá com discursos sedutores e promessas de paz e solução, e muitos serão iludidos. Se não estivermos firmes espiritualmente, seremos alvos fáceis. Oração constante, meditação nas Escrituras e uma vida de santidade serão os alicerces que nos manterão de pé. Assim como os discípulos foram chamados a vigiar, também nós devemos estar alertas, buscando sempre a direção de Deus e resistindo à pressão do sistema mundano. Essa preparação espiritual não se resume à resistência. É também uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Devemos aprofundar nosso relacionamento com Deus e buscar intimidade com Ele diariamente. Em Hebreus 12:2, somos chamados a manter os olhos fixos em Jesus, aquele que iniciou e aperfeiçoa a nossa fé. Ele é o nosso maior exemplo e a fonte da nossa força. À medida que nos achegamos a Cristo, somos fortalecidos espiritualmente e nos tornamos mais preparados para enfrentar os desafios da vida. O relacionamento íntimo com Deus, cultivado por meio da oração e do mergulho na palavra, nos concede discernimento e entendimento para identificar o que é verdadeiro em tempos de confusão e engano. Além disso, não podemos ignorar o valor da união na fé. Em 1 Pedro 5:9, o apóstolo nos aconselha: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, certos de que os mesmos sofrimentos estão sendo experimentados pelos irmãos espalhados pelo mundo. A comunhão entre os filhos de Deus é uma força poderosa. Não caminhamos sozinhos em nossa jornada espiritual. A Igreja, o corpo de Cristo, é composta por crentes que se amparam, oram uns pelos outros e permanecem juntos mesmo em meio à aflição. Em tempos de intensa tribulação, essa unidade será indispensável. Precisamos estar dispostos a sustentar e encorajar nossos irmãos, mantendo a fé inabalável no Senhor. A preparação espiritual, portanto, é um processo contínuo. Não podemos adiar essa preparação até que a dificuldade bata à nossa porta. Ela começa agora, com cada escolha, cada momento de oração e cada leitura da palavra. O que cultivamos hoje determinará nossa resistência nas provações de amanhã. Devemos estar alertas, sempre conscientes de que Deus está nos moldando, fortalecendo e capacitando para os dias vindouros. Em Tiago 1:4, a Bíblia nos ensina a ter por motivo de grande alegria o passarmos por provações, sabendo que a fé provada gera perseverança. Isso mostra que a preparação espiritual envolve confiar plenamente em Deus mesmo em meio à dor, entendendo que Ele está operando em nosso interior e através da nossa vida. Quando refletimos sobre a necessidade de estarmos preparados para os últimos dias, surge a pergunta: estamos verdadeiramente prontos? Temos buscado ao Senhor com dedicação? Temos nos alimentado da Sua verdade e firmado nossos passos na fé? A vida com Cristo não é algo que se pode adiar.
Cada dia é uma oportunidade de amadurecer espiritualmente, estreitar nosso relacionamento com o Pai e nos preparar para as lutas que virão. Nosso compromisso com Deus deve ser firme. Enfrentar os tempos finais exige confiança total em sua soberania e um coração disposto a obedecer à sua vontade. O Senhor nos garante sua presença constante. Em Isaías 41:10, ele declara: Não temas, pois eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Essa é a promessa para os que permanecem firmes em sua verdade. Não importa a intensidade da provação, Ele estará ao nosso lado, nos fortalecendo e guiando até o fim. Diante disso, o chamado para cada cristão é claro. Examine seu coração, fortaleça sua fé e confie nas promessas do Senhor para os tempos difíceis. A preparação espiritual não é apenas essencial, é uma responsabilidade que precisamos assumir com seriedade, fé e esperança. Que a paz de Deus invada seu coração, sustente sua fé e ilumine seu caminho nos dias desafiadores. Que Ele te capacite a permanecer firme em sua palavra, confiando plenamente em suas promessas, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem te edificou, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente sua experiência e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos espalhar a esperança e a palavra de Deus pelo mundo.